Qual a conexão que há entre coelho, ovos, chocolate nessa comemoração da Páscoa? Olá, querido, a paz de Cristo Jesus, pastor Adriano Moreira com você mais esta oportunidade, mais esta vez e mais este momento. Deixa eu já dizer a você, de início, nós estamos faltando, pelo menos acredito eu, que se você está me assistindo agora, você já deva saber que nós já estamos chegando, talvez já tenhamos chegado aos 1000 inscritos. E mais uma vez, o meu pedido a você é: inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, compartilhe, comente e nos ajude a alcançar muitos outros canais, a muitas outras pessoas, a muitos outros lares, e siga-nos em nossas redes sociais, em nosso Instagram, Facebook e Twitter, e você nos ajudará a alcançar muitas outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre o que é a Páscoa. Então, vem comigo e vamos meditar sobre esse tema tão importante para nós os cristãos. Comemorou-se nessa última sexta-feira, 7 de abril de 2023, a festa da Páscoa. Mas a pergunta que muitos ainda fazem é: qual a conexão que há entre coelho, ovos, chocolate nessa comemoração da Páscoa? Existem muitas conjecturas, existem muitos contos ou muitas falas a respeito da origem da Páscoa. Mas segundo o historiador Henri Caldeiros, a melhor informação do surgimento desta conexão entre ovos, coelho, Páscoa, vem na verdade no século XVII da Alemanha, onde na verdade já havia alguns escritos e essa festa já era praticada, e automaticamente ela foi imigrada para os Estados Unidos. E os Estados Unidos é uma cultura e um país que até os dias atuais tem um grande poder de imigrar sua cultura, suas festas, como por exemplo a comemoração do Natal com o Papai Noel. Portanto, é a partir do século XVII que essa Páscoa, como hoje a conhecemos, com essa conexão entre ovos, entre coelho, entre chocolate, vem da Alemanha e passando pelos Estados Unidos e dos Estados Unidos para o restante do mundo. Mas o que é a Páscoa? Que a pergunta, principalmente para os cristãos, é o que de fato, de verdade é a Páscoa. A palavra Páscoa ela vem do hebraico Pessah, ou do Novo Testamento, que também menciona a Páscoa, na língua original grega, que é Pascha, e ambos significam passar por cima. E por que esse significado do passar por cima? Porque a Páscoa, na verdade, faz a referência à última praga que foi enviada por Deus para a libertação do povo de Israel do Egito. Daquelas 10 pragas que Deus enviou para o Egito, a última delas foi a morte de todos os primogênitos. Porém, a morte de todos os primogênitos seria um anjo que iria e entraria em cada casa e mataria todos esses primogênitos. Mas Deus dá uma ordem ao seu povo judeu, que estão como escravos no Egito por muito tempo, que cada família matasse um cordeiro e que esse cordeiro morto e que seria comido pela família, assado e comido pela família, o sangue desse cordeiro fosse colocado no umbral da porta. No umbral da porta, ao lado da porta, não só na direita e esquerda, mas acima, ou seja, principalmente no umbral da porta. Porque quando o anjo, que é denominado anjo da morte, passasse, ele não entraria naquela casa cujo umbral estivesse aspergido o sangue. Por isso a palavra Pessah, que é passar por cima. Aquele anjo não entraria e não mataria aquele primogênito. E isto acontece especificamente no dia 14 do mês de Abib ou do mês de Nisan, tanto faz, que corresponde ao nosso março e abril. E passa, inclusive, esse mês a ser o primeiro mês do calendário religioso, do calendário judaico das festas, das 7 principais festas que fizeram parte do calendário judaico, e a primeira delas é
a festa da Páscoa. Tanto que, a partir daí, o povo judeu, no Antigo Testamento, tem dois tipos de calendário. Um calendário que a gente chama de cível, calendário normal, né? E esse específico, ou especial, que era o calendário religioso e começava no mês de Abibu por conta desta festa. Um cordeiro era assado inteiro e alguns detalhes que são esses: o cordeiro era assado inteiro, na casa em que ele era assado, ele tinha que ser consumido ali, não podia ser levado para outro lugar. Nenhum dos ossos desse cordeiro deveria ser quebrado, ele tinha que ser comido por toda a família judia, judaica ou israelita, e caso alguma coisa sobrasse, ou caso uma parte do cordeiro não fosse consumido, talvez pelo tamanho da família e também pelo tamanho do cordeiro, no dia seguinte isso tinha que ser completamente queimado. Não podia nenhuma outra família comer, não podia jogar na lata do lixo, tinha que ser queimado. Outra coisa importante é que nesse período, e nesse caso foi nesse dia, bebia-se ervas amargas. Fazia parte desse ritual ervas amargas porque elas lembravam a amargura e a aflição do cativeiro, da escravidão, da aflição que o povo de Israel passou, pelo menos por pouco mais de 100 anos de escravidão no Egito. Bem como também nesse dia comia-se um pão, mas um pão chamado asmo, que era um pão sem fermento. Isso porque o fermento sempre simbolizou a impureza, o pecado, a levedura, né, como a gente chama, aquilo que vai levedar uma massa. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 7 a 9, quando ele vai identificar Jesus como a nossa Páscoa, e vai dizer exatamente isso, de que, de fato, nós não devemos participar desse pão com o fermento por causa do simbolismo que ele tem de impureza, de pecado e de leveza. Por isso que a Páscoa é um tipo de Cristo, porque Paulo vai identificar isso. Porque a pergunta que a gente faz é: o que isso tem a ver com a igreja? Bom, tudo. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo vai dizer: Cristo é a nossa Páscoa. E mais uma vez ele vai dar a ênfase à questão do fermento. E essa Páscoa é uma Páscoa que tem que ser comida, e comida sem o fermento. Bem como também o evangelista João, no capítulo 1, verso 29 do seu evangelho, ele vai citar a fala de João o Batista, quando ele vai dizer, ao olhar para Jesus, ele vai fazer a seguinte declaração: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é, no Novo Testamento, identificado como todo e qualquer cordeiro do Antigo Testamento que foi morto, e era morto em lugar daquele pecador. E o sangue daquele cordeiro era o sangue que vinha para purificar esse pecador de todo o seu pecado. Foi na última Páscoa também, dos 3 anos do ministério de Jesus, portanto ele participou dessas 3 Páscoas, e é nessa última que ele institui e constitui a Santa Ceia do Senhor, fazendo o que na hermenêutica a gente chama de ressemantização, ou ressignificado. Ressemantização é o ato ou efeito de dar ou de adquirir um novo sentido. Porque o que Jesus faz nessa última Páscoa, que ele de verdade transforma em ceia? Ele elimina as ervas amargas, não tem mais essas ervas amargas a ser bebida, dando um significado na introdução do vinho e mantendo os pães asmos. E o que ele faz é exatamente dizer que esse pão simboliza e significa o seu corpo, esse vinho simboliza e significa o seu sangue, e que nós, os cristãos, a igreja, deveria beber desse vinho e comer desse pão para que pudesse ter comunhão com ele. E ele deu ordem para que se fizesse todas as vezes que se reunisse, não mais com a Páscoa, que era uma vez só no ano, no dia 14 do mês de Abibe. Inclusive, nós não sabemos tão especificamente no Novo Testamento se a ceia era todos os dias, se era todos os domingos, ou como comumente é na maioria das igrejas todos os meses. Mas a Bíblia vai falar todas as vezes que se reunissem, e com alguns propósitos. Primeiro, era o propósito da memória, teria que ser um memorial, para lembrar não só do pecado, mas lembrar da libertação e do amor de Cristo. Também para a apropriação da própria graça de Deus, porque a cruz, portanto, a morte do Cordeiro, ela simboliza a graça de Deus para conosco.
também essa celebração da ceia, ela tinha que ser uma manifestação pública, com o propósito de ser uma manifestação pública do nosso compromisso, porque afinal de contas Jesus chama de aliança, Jesus chama de testamento, Jesus chama de compromisso. Então a parte que cabe à igreja é essa, de estar renovando essa comunhão e esse compromisso, por isso é uma manifestação pública de compromisso. Mas também a ceia é para que houvesse comunhão, tem esse propósito da comunhão com Deus e uns com os outros, principalmente na ação do lavar os pés uns dos outros, bem como também é uma proclamação da vinda do Senhor, onde o texto de 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo vai dar alguns detalhes sobre a celebração da ceia, ele vai dizer que anunciamos a morte do Senhor, que é o sacrifício, até que ele venha. Portanto, de um modo bem objetivo, todo cristão precisa entender que para ele, Cristo é a nossa Páscoa e que nada tem a ver nem com coelhos, nem com ovos e nem com chocolate. Essa é uma maneira bem objetiva de poder ensinar a todos os que ainda tenham alguma dúvida sobre o que significa Páscoa. E nada tem a ver com isso que se tornou, na verdade, uma questão bem comercial, cultural, onde se vende muita coisa, né? A gente sabe que coelho não põe ovo e também qualquer ave que ponha ovo não põe ovo de chocolate. Isso é uma fabricação de empresas, de comestíveis, de doces e de coisas dessa natureza e que hoje no nosso contexto tem muito mais a ver com comercialização, com compra e venda. Por isso, deixe o seu like, deixe o seu comentário, suas críticas também, compartilhe, que afinal de contas este canal também é seu.